Bom dia a todos. Vamos ler esse texto que eu mencionei para vocês, Efésios capítulo 5, versículo 21, 22, 23 e 24. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Por quê? Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Ó Pai, obrigado por cuidar de nós. Até aqui, durante anos e anos, o Senhor cuidou do seu povo. E para nós vai ser diferente? Não. O Senhor cuida de nós. E eu quero pedir tuas misericórdias. Enquanto eu vou expor este texto, que haja em nós humildade, caracterizada por uma submissão a Deus, para que não sejamos rebeldes contra uma verdade, contra a verdade, que já foi exposta aos nossos corações, num texto desse aqui. Em nome de Cristo. Amém. Podeis assentar. Eu quero lembrar a vocês, nós estamos tratando de um texto aqui, que fala sobre a submissão da mulher, mas vai falar de outras coisas também. A Bíblia é um livro equilibrado. A Bíblia nunca desequilibra as coisas. Nunca. Então, quando o mundo hoje está atacando as autoridades, atacando mesmo. Eles atacam qualquer autoridade. Inclusive, se os irmãos olharem em 2 Coríntios, 2 Tessalonicenses, fala sobre o mistério da iniquidade opera. A palavra iniquidade significa sem lei, que aparece ali. Quer dizer, não tem mais lei, não tem mais autoridade. Tá? Então hoje atacam um chefe de família, e ao atacar um chefe de família, ataca as mulheres também, porque tira as mulheres da sua proteção, que é o marido. Ataca Deus, primeiramente, acima de tudo, é um ataque a Deus. Porque Deus, o Senhor reina. Quem reina no céu e na terra é Deus. Então, se eu atacar a Bíblia, eu ataco o reino de Deus. E ao atacar o reino de Deus, com efeito, vou atacar as outras autoridades. Mas a Bíblia mantém firme. Ela não muda com o tempo. Os irmãos perceberam? Vamos adaptar ao esquema de hoje. Não. Não tem esse negócio de fins justificam os meios. Não existe isso na Bíblia. Verdade é verdade. A água que eu bebo, pessoas de 2.000, 3.000 anos atrás bebiam também. Ninguém vai trocar, sanar sua sede com Coca-Cola, com refrigerante, porque é água moderna. É a água que elimina a sede. A Bíblia usa a palavra pão para sanar a fome. Tá? Então não muda. E assim. Então o texto que nós estamos tratando agora, irmãos, fala das mulheres. E aí fica aquele pensamento, como ocorre hoje, né? E tem, infelizmente, tem obreiros, pastores, que têm medo de falar sobre submissão, porque acham que está ferindo a mulher. Não é verdade, irmãos. Sob o comando de Deus, todo mundo é submisso. Todos os crentes são submissos a Deus. E ao submeter-se ao Senhor da Bíblia, nós vamos cumprir nosso dever aqui na terra. Compreenderam? Domingo passado eu falei que tem mulheres aqui, como o caso da Dona Rose e outras mulheres que não estão aqui, né? Não tem marido. Então o que fica quando a mulher não tem marido? Elas mantêm em pé sua submissão a Deus. Não muda. Então a Bíblia está tratando de uma coisa só. Versículo 21. O que diz o versículo 21?
sujeitando-vos uns aos outros no temor de quem? No temor, medo do marido? Não. Medo do pastor? Não. O temor do Senhor. O segredo é este. Quem eu temo na vida? Eu temo a Deus? Então, respeitosamente, eu vou me submeter a Ele. E aí o que acontece? Eu sou submisso uns aos outros dentro da igreja. Aqui na igreja eu não sou mandatário, os irmãos percebem? Eu sou servo de vocês. O pastor não é o mandão, não é um ditador. Ele é um servo. Ele está trabalhando para servir a igreja. É assim que todos os pastores trabalham, servindo com a verdade, pregando a verdade. É assim que nós devemos ser, tá? Nunca falando aquilo que você gosta de ouvir, falando aquilo que Deus manda falar. Isso aí pode ser quem for, pode ser rico, pode ser pobre, não tem diferença. Pode ser culto, pode ser ignorante. Pregamos o que Deus manda pregar. Tá bom? E então, eu vou voltar de novo aqui para os irmãos. Quando sai da igreja, dessa cadeia de comando dentro da igreja, o que acontece? Eu tenho uma família. Tá? Aí está aquela irmã viúva, ela tem o Senhor na casa dela. Tá? E tem aquela irmã que é casada, ela tem um marido. O marido representa um trabalho de Deus na vida dela. Impressionante. Tá? A mulher é amparada pelo comando, pode ser ele crente, pode ser não crente. O marido representa um comando de Deus na vida da mulher. Quem Deus fez primeiro, o homem ou a mulher? Ele fez o homem. A mulher foi feita para ser uma auxiliadora, não um saco de pancada, tá? Jamais. Porque vocês vão ver a partir do versículo 25, a ordem é dada para o homem amar a mulher, e não a mulher amar o homem. Tá vendo? O trabalho de amor dela é submissão. O trabalho de amor dele é aquele trabalho que ele deve imitar a Cristo. Tá? Nós vamos chegar a isso aqui. Hoje eu quero terminar esse assunto sobre as mulheres, para deixar claro que a Bíblia não está pegando o pé do marido e pisando no pescoço da mulher, como se ela fosse tapete. Não tem nada a ver, queridos irmãos. Tá? Então vamos lá. Veja bem, no comando de Cristo no viver, nós somos servos uns dos outros. Tá vendo? Eu sou servo da Vívia, servo do Gessé, do Jailson. Nós estamos para servir uns aos outros. Tá? Ser servo significa que eu tenho o comando de Cristo acima de mim. Tá? Vamos lá. Segundo lugar aqui, a verdadeira transformação vista nos crentes é servindo uns aos outros. E você não ama a igreja. Você não quer estar na igreja. Então você não pode servir o Senhor. A igreja é o trabalho de Deus na face da terra. Eu tenho que edificar. Quando eu estou na igreja, quando o Jailson está na igreja, quando o Gessé está na igreja, ele está buscando o bem uns dos outros. Está vendo? Então, a igreja é composta de pessoas que sofrem, queridos irmãos. Não é fácil ser crente, não. Então, um ajuda, um serve um ao outro. Cadê o irmão fulano de tal? Cadê? Isso é servir. Vamos lá. Então, todas as nossas atividades devem mostrar que somos diferentes. A função do marido consiste em servir a esposa como cabeça do lar. Nesse sentido, é interessante, ele é submisso a ela. Nesse sentido, tá? Como cabeça do lar, ele é para servir a esposa, cuidando dela, protegendo
a esposa, tratando com amor e respeito. Outro detalhe aqui, irmãos, não há diferença no meio dos santos. Qualquer atitude diferente, conforme a Bíblia fala, revela orgulho e padrão mundano. Isso significa que se a mulher deixar o papel dela de ser humilde e serva do Senhor, honrando o marido, ela está orgulhosa, ela é rebelde. E se ela não for crente, ela vai entrar mal. Porque não tem bofetada maior que uma mulher dar no rosto de Cristo quando ela desrespeita o seu marido. É uma bofetada. Então, irmãos, qual é a motivação correta? Tudo tem que ter motivação, né? Você respeita o seu marido com medo dele? Não, não deve ser. Você respeita o seu marido por temor a Cristo. Só isto. E nesse ponto, a mulher se torna uma incrível mulher dentro de casa. Ela constrói a casa dela. Ela edifica a casa dela. Ela impõe respeito quando ela teme a Cristo. Ela não é boboca. Ela é uma mulher verdadeira. E ela mostra isso para o marido. Ela dá honra a ele por amor a Cristo. Ela não é aquela que fica ali, marido. Não. Respeito a Cristo. Está vendo? Esse é o pensamento bíblico que eleva a mulher e coloca diante de todos, de toda a família. É a mulher que honra a Deus. Aí o marido respeita, os filhos honram a ela. Por quê? Porque ela está no seu devido lugar. E assim, vamos lá. A motivação revela que só o Evangelho produz isto, irmãos. Vamos adiante. Eu quero passar agora, irmãos, para a segunda parte. O temor do Senhor no viver das mulheres. Vamos lá. Vós, mulheres, não tente mudar. O mundo hoje, irmãos, no ódio tremendo que o mundo tem de Jesus, eles querem mudar por tudo pelo avesso. Os irmãos percebem? Quer fazer do homem mulher e da mulher homem. E incrível, pasmem, até mães estão permitindo isso na vida dos filhos, deixando meninos brincar com bonecas, as meninas brincar de bola, de carrinho. Coisa feia, irmãos. Coisas terríveis, que desarmoniza tudo. Faz da raça humana, faz a raça humana ficar abaixo do nível dos animais. Quando a Bíblia chama vós mulheres, Deus está dirigindo a quem? As mulheres. Pronto. Não tem que mudar. Que as mulheres, elas são motivadas a imitar quem? Observe. As mulheres individualmente devem seguir o exemplo de submissão de toda a igreja. Quem é a igreja? É um corpo geral. É o povo de Deus salvo. Não está falando da igreja ali, daquela outra igreja, nem dessa igreja aqui. Está falando da igreja em geral. O que é igreja? Eu olho para, vamos supor, eu olho para o Jailson. Quem é o Jailson? Ele é um crente. Ele respeita Cristo. A vida dele parece estar demonstrando isso. Eu olho para a vida da irmã Maria, por exemplo, né? Ela é uma crente. Ela respeita Cristo? Respeita. Então ela pertence à igreja. Então eu olho para a vida, sim. Eu olho para a minha vida. Será que eu amo ao meu Senhor? Respeito a Ele? Então eu pertenço à igreja. A igreja é constituída de pessoas crentes. Pessoas que temem a Deus. E que levam esse temor para a casa deles. Está vendo? Para lá fora. Vocês vão ver o marido ama a sua esposa.
o filho respeita a mãe e o pai, obedecendo. Lá fora no serviço, o patrão crente trata bem o empregado. E o empregado, por seu turno, respeita o patrão, fazendo as coisas como deve fazer. Vamos lá. Então, queridos, vamos tentar resumir e colocar as coisas no seu devido lugar. A segurança da mulher está em quê? É no marido? Não. A segurança dela está no temor ao Senhor. Vou repetir? Vamos lá. A segurança da mulher não está no marido. Apesar que a presença do marido deve oferecer segurança. O marido que não teme a Deus não vai oferecer segurança dentro de casa. Tá? Porque ele abre a porta e o mundo entra. Nem para ela, nem para os filhos. Tá? Vamos lá. Então, queridos, não está numa subordinação tola ao marido. Porque ela fica dependendo dele. E quando ele morrer? Ela vai se entregar à depressão. Tá? Eu perdi. O que vai ser de minha vida? A mulher sente, claro. Tá? Mas notem, quando é o temor ao Senhor, você vai sentir. A vida da gente sente mesmo a morte de um ente querido. Mas, quando nós tememos ao Senhor, é o poder desse temor ao Senhor que faz a vida elevar. Vamos lá. Cristo manifestou-se, irmãos, como perfeito homem. Não tem homem perfeito. Se a mulher olhar para o marido e buscar dele perfeição, ela está perdida. Porque ele vai falhar. Tá? E quantas vezes o homem falha? Né? E ela decepciona. Mas quando ela teme a Deus, ela tem uma atitude diferente. Ela vai orar pelo marido. Ela vai entender o marido. Ela vai ficar decepcionada. Mas ela vai entender. E quando ela tem um marido que é agressivo, ela vai respeitá-lo, orar por ele. Tem mulheres crentes que quer vir na igreja, o marido não quer vir. O que ela vai fazer? Ela pega os filhos, vão para a igreja. E quando tem até uma figura que fizeram, vi na casa de um amigo meu. A mulher saindo com os filhos e o marido assim lendo o jornal para não ver. Com vergonha, né? Ele ficando em casa e a mulher, era o trabalho dele fazer isso. É o trabalho do homem ser um sacerdote da casa. Tá? É isso que eu tenho visto que está falhando em nossos dias. O homem tomando a frente, não a mulher. Tá? E quando eles falham, muitas vezes as mulheres têm que entrar em ação. É isso que você vê no livro de Juízes. Débora não era pastora para... Não. Débora estava dizendo aos homens, levantem. Ela falou, eu sou uma mãe, Israel. Então a mulher sábia, ela fala, ela põe o homem no seu lugar. Tá? Ela põe. Fala, assuma o seu comando. Você é homem. Foi assim que Débora fez. Você vê isso no capítulo 5 de Juízes. Tá? Vamos lá. Cristo é o perfeito homem. Então nós imitamos a Cristo. Ele nunca falhou. O Senhor nunca falhou comigo. Nunca falhou com minha mulher. Nunca falhou com nenhum crente. Ele é o modelo. É a beleza de Cristo que dele nós pegamos. Beleza. Não é o rosto bonito, o cabelo bonito. Não é nada disso. É a glória de Cristo como homem perfeito. Então respeitamos a ele. Tem até o hino do nosso cantor que fala, nós respeitamos aos homens, homens de Deus, mas a Cristo nós adoramos. Né? Então, o que o Senhor requer das mulheres é que elas honrem o nome do Senhor por meio da submissão ao marido. Está vendo? E é assim. Elas vão honrar o nome do Senhor por respeito ao marido. Porque elas sabem que se elas não respeitarem o marido, se ele falhar, ela vai orar. O Senhor trata com ele.
Não é para bater, brigar, sair de casa e eu vou arrumar outro. Não, fica ali, aguentando por amor a Cristo. Isso que dá maturidade, irmãos. Não é tomar um caminho errado. Ah, ele está me tratando assim, eu vou embora. Aí você vai entrar mal. Quando Deus está provando uma mulher crente, Deus está colocando no lugar dela. Fique aí. Honra o seu marido, honra a mim. Eu sei lidar com ele. Outro detalhe, irmãos. É nessa submissão que Deus opera nas mulheres a verdadeira dignidade de mulher. Gente, provação não mata. Não mata. Tá? O que mata é desrespeito a Deus. A provação forma o caráter da gente. Eu li naquele livro Mananciais no Deserto. Eu recomendo até vocês comprarem. É um diário. Cada dia tem uma mensagenzinha pequena. Muito boa. E a pessoa que escreveu isso, ela usou uma ilustração daquelas pedras que ficam naqueles lugares na praia, lugares onde as ondas mais batem, lugares que são difíceis de você entrar. Mas são aquelas pedras que estão ali, e são as mais buscadas para ficar em lugares, escritórios, lugares de dignidade, né? Aquelas pedras onde a água está parada, não tem valor nenhum. Deus purifica o homem e a mulher crente através das provações. Gente, hoje nós estamos vivendo a época da prosperidade. E até dentro das igrejas estão buscando isso. Um lugar mais confortável. Não dá certo viver, você vai para lá, eu vou para cá. Aí a mulher vai trabalhar, leva os filhos consigo. Quem sai com mais destruição? Ela é a parte mais fraca do que ele. Ao invés disso, o temor ao Senhor nos coloca no lugar. Eu citei para os irmãos o exemplo de uma irmã que foi em casa, o marido tratando ela mal. Ele trata ele bem. Senta com ele. Trata ele bem. Ele trabalha, ele luta, ele sustenta a casa. Como é que a irmã deve tratar? O temor ao Senhor. Trata ele com dignidade. Fala das coisas boas dele. Né? O que ele faz? Fala do que ele faz. Não exalta a maldade dele. Orem por ele. Se ele continuar agressivo, fala, tá bom, eu vou orar por você. Quem sabe Deus opera no seu coração. Então o marido, quando ele vê isso, ele é desarmado, irmãos. Não se puxa a arma para atacar os outros. Nós vencemos o mal com o bem. É assim que a mulher deve fazer. Outro detalhe. As verdadeiras riquezas, elas são passadas e mostradas no caráter cristão e não nas posses das coisas. Está vendo? Hoje é uma busca por ter carro, por ter uma comida melhor, por dar um brinquedo melhor aos filhos. E quando você faz isso, você negligencia as coisas mais importantes, que é o caráter. Hoje, a nossa motivação hoje com o filho é falar o que ele vai formar. Eu quero que ele forme um dentista, um juiz, um advogado, um médico. Mas você pensou em formar no lar caráter? Homens de Deus, mulheres de Deus, filhas que vão ser boas esposas, filhos que vão ser bons maridos. Então, nosso sofrer dentro de casa é para isso. A mulher, ela se torna um exemplo, um modelo. Né? As adolescentes hoje estão jogadas, coitadas. Jogadas ao léu. Se tornaram prostitutas. Por quê? Falta mães exemplares, mulheres no seu lugar, que possa chamar com amor as meninas. É o caráter, não a posse das coisas. Nós vivemos com pouca coisa, irmãos. Nós passamos a vida com simplicidade.
Se Deus der condição, é o marido que deve fazer. Se for necessário, ela entra na julgada para ajudar o marido, mas assim que puder, ela volta para o seu lugar de conduzir seu lar. Do contrário, nós estamos destruindo famílias, irmãos. Vamos lá. Dependendo, eu falei aqui para os irmãos, vou ver. Em seu devido lugar, as mulheres dão aos maridos o verdadeiro sentido de homem. Impressionante. Quando a mulher está no seu lugar, ela puxa o marido para ele direcionar a vida, como um homem deve ser. Os irmãos perceberam que a mulher, ela tem uma capacidade de edificar ou de destruir. Vendo? Eu conheci uma senhora que ela fez o marido ficar com câncer, de tanta maldade que ela fez. A mulher sábia, ela traz uma sintonia e uma sinfonia dentro de casa. Que ela pega o marido e coloca no seu devido lugar. O pastor Nicodemos, eu li o livro dele sobre família. Ele falou de uma senhora, acho que é americana. Ela tinha autoridade dentro de casa. Ela uma mulher de liderança. Tá? Ela sabia como funcionar as coisas, mas ela nunca desrespeitou o marido. Na hora H, ela puxava o marido para dentro das funções dele. Ela nunca desrespeitou. Eu me lembro lá em Uberlândia, uma irmã veio na igreja e ela contou de uma festa que um casal deu na casa deles, para os amigos. Em certa altura, a mulher deu uma bofetada na face do marido, na frente dos outros. Ele se matou depois. Está vendo? A mulher sábia não faz isso. Ela constrói o lar. Outro detalhe, irmãos. No temor do Senhor, a mulher pode tranquilizar em cumprir sua função. Qual é a função dela? É cozinhar? Faz parte. Lavar roupa? Faz. Passar roupa? Faz. Mas a função, em suma, dela significa edificar a casa. O que é que os filhos precisam? O que é que o marido... O marido sente alegre quando ele chega em casa e ver a esposa. Ela trabalha, ela não é preguiçosa. Ela está trabalhando, ela está edificando, pensando nos filhos, pensando no marido, pensando nas coisas, pensando no gasto que tem. Ela está ali trabalhando. E se ela puder, ela trabalha com as mãos, até vende uma coisa, vende outra, para ajudar. Então ela não é preguiçosa, é uma mulher sábia que faz tudo isso. Outro detalhe, irmãos. O Senhor está dando às mulheres a verdadeira proteção e confiança. Porque quando elas funcionam, o marido começa a cercar. Ele forma a parede aqui, a parede aqui, a parede na frente. Ele sabe como abrir a porta e fechar a porta. E lá atrás também. Ele está pensando na segurança dela, dos filhos e tudo assim. Ele é o guarda. Ele é o protetor da casa. Eu fiz parte de uma família por mais de um ano, assim. Eu percebia quando o marido chegava. A mulher ali atenta, fazendo isso, fazendo aquilo, vendo. Mas ele chegava, ele comandava tudo. Os filhos ali, ele não punha televisão para os filhos quando era pequeno. Não. Os meninos ali, deitados no tapete, lendo bons livros. Tá? E assim... E ele fazendo culto, e fazendo tudo o que precisava, coordenando a casa. Está vendo? Por quê? Cada um tinha sua função. Ele nunca maltratou, eu nunca vi ele maltratando a esposa. Nunca. Veja,
as mulheres são amparadas e protegidas da covardia dos homens lá fora. Quando elas saem, os homens olham para a mulher, para a sua esposa, com o olhar de querer para si. Os homens lá fora são feras, terríveis, malandros, perversos. Então, se o homem solta a sua esposa para trabalhar, para ganhar dinheiro, para ter mais dinheiro dentro de casa, ele vai estragar a mulher. Os homens lá fora estão olhando as oportunidades. E os homens de hoje, nesta atual geração, ele olha para uma menina e olha para uma senhora casada dizendo, ela é minha, elas são minhas. Tá? Eles hoje não trazem segurança para as famílias deles e nem tampouco para as famílias dos outros. As mulheres, queiram ou não queiram, elas podem ser poderosas em administrar, mas elas são mulheres. Ok. Elas são vistas de fora, dentro da casa, como mulheres virtuosas. Qual é a função? Quando a mulher está no seu lugar, todo mundo lá fora honra e respeita. Senhora, senhora, senhora. Hoje até os meninos estão falando você. Está errado. Princípios de respeito devem ser mantidos. E onde faz isso? Dentro do lar. Tá? Os filhos são ensinados, senhora, senhor, e lá fora também respeitar as autoridades. Quando formamos homens e mulheres assim, nós estamos preparando filhos, não para ganhar dinheiro meramente, mas filhos que respeitam os lares uns dos outros. Esse é o nosso trabalho. Tá? Vamos aqui para as partes finais desta mensagem. Deixa eu poder olhar o meu horário aqui. Ok. Elas são vistas lá fora, de fora, dentro de casa, como mulher virtuosa. Esse é o princípio de Deus para as mulheres. Elas também podem exigir dos maridos aquilo que elas precisam para que o lar funcione de forma adequada. Tá? Quando as mulheres veem que o marido está falhando em seu dever, elas devem chamar atenção. Elas não foram chamadas para ensinar o marido. Elas foram chamadas para advertir. Sua função é essa, você não está cumprindo. Tá? A casa não é meramente um lugar para você deitar com sua esposa. A casa é uma formação, é um contexto de administração, queridos. Cada um funcionando. O que vai ser da minha filha? Eu quero que ela seja o quê? Mas a filha está ali, ela está dentro de casa, olhando para o papai. A menina está vendo quem é o papai, no trato dele com a mãe. Ela vai procurar um marido semelhante ao pai que ela tem. Tá? E os filhos vão olhar para a mamãe, para ver que tipo de esposa eles vão querer. É o modelo da minha mãe? Tá? Então, queridos, resume nisso. O lar é para isso. O filho que eu tenho vai sair. Com quem eu vou ficar? Com minha esposa. Eu me lembro de um pastor. Ele falava com os filhos. Eu conheci sua mãe primeiro que vocês. Falava assim. Então, os filhos são para isso. Não é para pegar. Ali. Lembra de Jacó e Isaac? Digo, a Isaac e Rebeca. A Isaac amava Esaú e Rebeca amava Jacó. Então havia aquele disparate. Por isso que Rebeca usou Jacó para mentir para o pai, para passar primogenitura. Um disparate, uma divisão dentro de casa. E não pode haver. Tá? Os filhos, um dia eles vão casar, vão sair, formar seus lares.
E eu vou ficar com quem? Com a mulher. E ela vai ficar com o marido. Acabou. A vida é assim. Tá? Perder um filho é terrível. Eu estou com uma irmã minha, ela está com Alzheimer. Mas ela passou a sofrer muito mais depois que ela perdeu o filho na onda da Covid, né? Que 2 anos atrás, mais ou menos, ela perdeu o filho. O sofrimento dela foi grande. Isto ampliou o problema dela. Ela está com Alzheimer agora. Tive até ontem, passei na casa dela lá. Tá? E, muito bem. Então, irmãos, elas receberão honras quando estiverem no seu devido lugar. Saiu fora do contexto da casa, ela entra em desonra. Tá? Eu tenho percebido isto. A mulher fora de casa, ela vai ouvir coisa de homens lá fora e de outras mulheres também perigosas. Tem mulheres hoje treinadas para destruir família. Tá? Treinadas para isso. Destruir família. Então, quando elas encontram amizade com esse tipo de mulher, o que acontece? Elas vão falar: você é boba, abandone seu marido, vai com outro. Destrói a família, irmãos. Sexo fora do casamento é uma destruição, é uma bomba atômica. Bomba atômica. Por seu lado, os filhos perdem a segurança. Nossos filhos, chega a idade do Rogério, por exemplo, ele está precisando de proteção e orientação. Ele não sabe o que fazer. A adolescente não sabe o que fazer. Elas querem ser cortejadas em amizade. E os jovens hoje, por seu lado, estão fazendo barbaridade com as filhas dos outros. Com filhas dos outros. Coisa de desrespeito. Coisa que deixa a gente indignado. Então, queridos, não é brincadeira isto. Então, elas serão honradas por todos lá fora, quando ela está no seu lugar. Senhora, senhora, senhor, senhor. Está vendo? É esse o respeito que a mulher que teme ao Senhor recebe. Serão honradas pelos filhos. Porque os filhos vão falar: mamãe, mamãe, vão ouvi-la com atenção. Ela poderá dar conselho: faça isso, faça aquilo, seja assim, seja assim. E serão também honradas pelo marido. O marido honra. Puxa, que respeito ele vai ter? Ele teme a Deus. O homem de Deus, ele nunca pensa noutra mulher. Ele tem uma esposa só. E é com ela que ele vive. Ele é homem de uma só mulher. E ele tem a alegria de tê-la. Eu me lembro quando eu fui para Uberaba, o pastor Jorge Norton. Eu me lembro da esposa que ele teve. Quando ele falou, ele queria passar para mim aquele sentimento de um homem seguro, de um homem severamente disciplinado. Mas ele começou a descer lágrimas dos olhos, lembrando da esposa. Depois ele casou e já está com Cristo já. Mas nota o homem de Deus. Ele é homem de uma só mulher. Por quê? Porque é assim. O homem temente a Deus e a mulher que teme a Deus. É assim que forma um corpo só. Uma família. Os filhos entram nessa cadeia de comando e participam. Depois eles saem. Quando eu casei com a Vívia, eu formei com ela uma família. Nós não temos filho, mas é uma família, eu e ela. Não temos filhos, nem teremos filhos, né? Mas nós temos ela tem as filhas, eu tenho meus filhos. E nós amamos eles. E é assim, queridos, que funciona. E por fim, elas serão honradas por Deus. A mulher que teme ao Senhor, ela será honrada. Deus a honra. Porque quem honra o Senhor, nunca sai prejudicado. Nunca. Só sai melhor.
Porque Deus prova e no tempo certo, Deus dá o seu lugar. E olha o lugar que elas terão. O lugar de honra aqui e o lugar de honra no céu. Lá está Sara, lá estão aquelas grandes mulheres que morreram e têm o seu lugar de honras eternas. E é assim. A partir do próximo domingo, eu falarei sobre o marido, tá? Para que vocês mulheres não vão... E agora, os maridos? Vocês só falam de mulher, né? Mas notem, o marido tem o seu lugar. Agora eu quero que você olhe aqui. Quantos versículos dão para as mulheres? 4. Quantos versículos dão para os homens? Dê uma olhada. Versículo 25 até o 33. Tem disparate nisso? Não, tem equilíbrio. Tem equilíbrio. Agora, qual o papel do homem? Eu já vou começar, porque completar o trabalho aqui. A ele é dada a função de amar. Deixa eu falar um pouquinho sobre isso, para ocupar meu tempo aqui. Amar na Bíblia não é sentimentalismo. Não é. A Bíblia mostra 3 tipos de amor. Eros, Philos e Ágape. Então, na língua grega, irmãos, tá? E o Novo Testamento foi escrito no grego. Eros é o amor erótico. Faz parte da família? Faz. O marido e a mulher eroticamente se amam. Eles têm convívio sexual. Alma, que é Philos, é aquele amor que envolve a alma. E sentimentos também. Tá? Quando você vai convivendo com a mulher, e ela com o marido, eles vão se unindo, fazendo parte um do outro. Faz parte de família. Tá? O Maico com a Patrícia formam uma coisa só, que é relação sexual, formam uma carne só. Isso tem um comando tal de que um não posso ficar sem o outro. Quando eu olho para Jessé, eu lembro da Virgínia. Quando eu olho para a Virgínia, eu lembro do Jessé. Não pode separar mais um do outro. Está vendo? E é assim que é a vida. Faz parte um do outro. Formando uma carne só. Está vendo como Deus fez? Então, qual é o trabalho, então, do marido? Ela gosta dele? Gosta. E aí é Philos. A mulher gosta do marido? Gosta. É parente agora. É marido e mulher. Os filhos também. Eles são meus filhos. Né? E ela fala, também são meus filhos. Estamos juntos. Isso é Philos. Tá? Se alguém falar, não fala mal da minha mulher, não. Philos. Não fala mal do meu marido. Philos. Aí o pai dela entra e fala, não fala mal do meu marido. Ele é meu marido. Meus filhos estão ali. Isso é Philos. Amor. Mas quando fala de ágape, aí é outra coisa. Aí é o amor do marido. É o amor que ele não deve esperar dela. Incrível, né? Ela vai gostar dele. Vamos ver o texto aqui? Não está falando para a mulher amar, tá vendo? Nenhum texto. Vamos para Tito, um pouco mais adiante. Vai lá, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, tá vendo? E vamos para Tito. Depois de 2 Timóteo, vem Tito. Acho que vocês já acharam, né? Vamos lá. Tito, capítulo 1. Vamos lá. O capítulo 2, irmãos. Versículo 3. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem seus maridos. Que amor é esse?
no grego é qual? Ágape ou filos? É filos, não ágape. Porque ágape é o amor que se entrega. Aqui é o amor sentimental. Tá? A minha esposa, ela sente amor por mim. A Patrícia sente amor pelo marido. Virgínia e assim por diante. Mas o homem, ele não é de sentimento. Ele é de ação. E aí entra ágape, voltando para Efésios. Porque está dando ordem. Os irmãos perceberam? Vós, maridos, amai. É ordem. E você não dá ordem em sentimento. Sentimento vem com a situação. Né? Se a situação está boa, eu sinto. Se não tiver, não sinto. Tá? Se o marido trata a esposa duro, briga com ela, o sentimento foi embora. Mas a ágape não. É o único amor que passa por cima de tudo. Que ela esteja triste, deprimida, passa por cima de tudo e continua amando. Continua amando. Tratando ela bem. E é disso aí que nós vamos tratar a partir do próximo domingo. Que tipo de amor é esse? O incrédulo pode ter? Não, não pode. Porque ele não conhece a Cristo. Porque vai representar aqui, nota o que diz. Vós, marido, amai vossa mulher. Aí pega o modelo. Que tipo de modelo eu vou ter? Como é que eu vou imitar? Eu não sei. O modelo é quem? Cristo. Note que as mulheres amam o marido, submete ao marido por temor. E aqui o homem ama a esposa imitando a um homem perfeito, que foi à cruz. Quem é ele? Cristo. Está vendo? É fácil? E você é crente, é. É impossível? Para o incrédulo, é impossível. Tá? Porque vocês sabem muito bem. Os homens, no pecado, eles são voltados para outras mulheres. Eles nunca vão amar somente a esposa. Tá? O melhor homem que tem, que cuida do lar, que vive com a esposa até o final da sua vida, ele é mulherengo lá fora. Tá? É assim que as músicas expressam, é assim que vivem esses homens. Olha o contexto na vida que eles estão. A conversa deles lá. Mas o homem crente não, ele é diferente. Ele tem só ela. Porque ele olha para Cristo. Cristo amou quem? A igreja. Ele não amou duas igrejas. Ele amou a igreja. Qual? Aquela por quem ele morreu. Ele morreu pelo povo dele. Tá? E é nesse sentido, irmãos, que nós vivemos. Os crentes vivem. Tá? Agora você pergunta, e aqueles homens do passado, como Abraão, como Isaac, como Jacó, que tiveram 2, 3, 4 e até Salomão, várias mulheres. Não olhe para o modelo até Cristo chegar. Antes de Cristo, Deus suportou o pecado desses homens. Quando Cristo veio, Deus fala, o modelo é ele. O modelo, irmãos, o princípio nunca afastou da criação. Quando Deus criou o lar, ele diz, deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher. Não às suas mulheres, à sua mulher. Formando os dois uma só carne. O princípio não mudou. Está vendo? É assim. O que aconteceu com aqueles homens? Deus suportou. Deus suportou. Tá? Até Cristo vir. E ele ser o modelo para mim, o modelo para Jessé, o modelo para Jailson, o modelo para o Emerson, o modelo para o Michael, e assim para todos os homens crentes. Ele é o modelo. Tá? Cristo amou a igreja. E o que é que ele fez para a igreja? Se entregou por ela. Esse é o modelo. Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações.
Jailson, você pode chegar.